Olá, turma. Nós vamos iniciar agora mais um conteúdo de biologia, tá? A gente agora vai começar a aprender sobre a célula e como ela se organiza. O que é a célula? A célula é a menor unidade que vai existir em todos os seres vivos, certo? De maneira estrutural e funcional, certo? Vai ser a menor unidade que vai ter uma estrutura e uma função específica que vai estar presente em todos os seres vivos, certo? Para ser considerado como ser vivo, todo ser vivo é formado dessas células que a gente vai conhecer, certo? A exceção, ou seja, de seres que existem na natureza, mas que não são considerados como seres vivos, são os vírus, né? Os vírus são tidos como acelulares. Acelular é todo ser que não apresenta a célula, que é o caso dos vírus, tá? E eles não são considerados seres vivos. Então, os vírus não obedecem a essa organização celular que a gente vai aprender hoje, certo? A célula, que é essa menor unidadezinha aqui, certo? Cada célula reunida, ela vai se reunir para formar tecidos, né? Cada tecido diferente, formado por células diferentes, vai formar órgãos que vão se organizar de maneira a formar sistemas, e vários sistemas reunidos eu tenho um organismo, tá? Então, a base, a menor unidade que vai formar todos esses elementos aqui que são necessários para formar um ser vivo, é chamado de célula. A área da biologia que se dedica a estudar as células é chamada de citologia. E como é que a célula foi descoberta? A célula foi descoberta por um cientista chamado de Robert Hooke, né, que viveu nesse período aqui, é um cientista inglês, que ele conseguiu desenvolver uma espécie de um microscópio muito simples, muito rudimentar, né, formado por apenas duas lentes, e que pegou pedaços de cortiça, né? Cortiça é um material extraído de caules de plantas que a gente usa para fazer, por exemplo, rolha de garrafa de vinho, né? A garrafa de vinho, aquela rolha, ela é feita de cortiça, aquilo é cortiça, né? Ele pegou essa cortiça, observou num microscópio, né, que é um equipamento que consegue aumentar em muitas vezes o tamanho de alguma coisa, né, que no caso aqui foi a cortiça, e que ele observou que essa cortiça era formada por vários espaços aqui, ó, tá? Vários compartimentos bem pequenos, como a gente pode observar aqui. E ele chamou esses pequenos compartimentos de célula, tá? Célula, a palavra célula, ela vem do latim e significa pequeno compartimento. Então, foi assim que a célula foi descoberta. Mais para frente, também um cientista chamado de Robert Brown, tá? Ele observando também essas primeiras células que tinham sido visualizadas em microscópio, ele no interior dessas células observou aqui no seu centro um pequeno corpo. E esse pequeno corpo central aqui da célula, né? Aqui é a célula, mas ela tem um pequeno corpo central, uma estrutura central, que ele chamou essa estrutura central de núcleo, que a gente vai ver que é uma parte super importante da célula. E, dando continuidade aos estudos sobre as células, né, como pesquisadores como Matthias Schneider, Theodor Schwann e Rudolf Virchow, tá, foram cientistas que continuaram estudando e entendendo as células e determinaram, né, juntos com seu conhecimento, que a gente conhece hoje como a teoria celular. Então, o que é que a teoria celular diz? Ela diz que todos os seres vivos são formados por células. Todos, tá? Desde as bactérias, os fungos, os protozoários, animais, plantas, todos esses seres vivos são formados por células, né? A menor unidade de estrutura e funcional. As atividades essenciais para os seres vivos ocorrem no interior das células. Então, a respiração, a alimentação, a síntese de várias substâncias como as proteínas que a gente precisa para poder sobreviver, são todas realizadas no interior de células. E toda célula só surge de outra pré-existente. Então, uma célula dá origem a outra, né? Uma célula ela só veio a partir de outra que já existia. E quais são as características das células? As células elas variam na sua forma, no seu número e na sua função. Então, vejam, nessas duas ilustrações aqui, eu tenho vários exemplos de células, mas que têm tamanho diferente. Ó, vejam como o óvulo é grande em relação a um glóbulo branco, né? O óvulo é uma célula reprodutiva que está presente nos ovários.
O glóbulo branco é uma célula que está presente no nosso sangue, né? Aqui é uma célula muscular lisa, que está presente nos nossos músculos, assim como a célula muscular estriada. Aqui é um neurônio, vejam como tem uma forma diferente, mais alongada, né? Uma célula que está presente no nosso sistema nervoso, principalmente no nosso cérebro. Aqui eu tenho outras, como por exemplo a ameba, que é um protozoário, e uma euglena, tá? Então vejam como tem diferença de forma e de tamanho. Algumas são mais arredondadas, outras são mais alongadas, algumas são maiores, outras são menores, tá? Mas todas são células relativamente pequenas, tá? Elas medem as células de uma maneira geral de 0,01 milímetro a 0,1 milímetro. Isso é muito pequeno, tá? Isso é possível se observar num equipamento chamado de microscópio, que ele tem a capacidade de aumentar em muitas vezes, tá? Em 20 vezes, 60 vezes o tamanho de uma estrutura a ser observada, e é assim que a gente consegue ver as células. No corpo humano, se estima que existam um corpo humano adulto, cerca de 65 trilhões de células. Então, vejam a quantidade de células que estão no corpo humano, né? E aqui a gente tem outra variedade, ó, de formas, como a gente vê nos neurônios. Nas células epiteliais, ó, elas apresentam esses pequenos cílios aqui. Nas células da pele, nas células ósseas, vejam como elas são diferentes, tá? As células do sangue também. Então, todas se estruturam e se organizam de uma maneira diferente, mas todas são células. E algumas características vão ser comuns a todas elas. As células apresentam três partes principais, tá? A membrana plasmática, que é uma membrana que envolve, ó, tá aqui em volta da célula, certo? É chamada de membrana celular ou membrana plasmática. Ela delimita, envolve, protege essa célula, né, como se fosse uma capa dessa célula, e que controla todas as substâncias que vão entrar e sair da célula. A segunda parte é o citoplasma, tá aqui no meio, ó. O citoplasma é uma parte líquida, fluida, bastante rica em sais minerais e em água, e é onde vai se encontrar outras estruturas menores que a gente chama de organelas, que é como se fossem pequenos órgãos, onde cada uma vai ter uma função. É assunto da próxima aula. E o núcleo, que eu já falei para vocês, é essa estrutura central aqui, né? Ela vai estar no meio da célula, e é onde vai se localizar o material genético, que no caso é o DNA. A gente vai entender que existem dois tipos de célula, certo? Com relação à presença ou não do núcleo, como a gente já viu no slide anterior. Existem células procarióticas e células eucarióticas. Qual é a diferença? Uma célula procariótica é uma célula em que não vai existir um núcleo, né? Aquela estrutura central que eu apresentei para vocês, tá? É uma célula sem núcleo. O próprio nome procarioto significa núcleo primitivo, um núcleo muito simples, certo? E esse tipo de célula é encontrado nas bactérias e nas cianobactérias. Então, o material genético, em vez de ele estar delimitado, né, separado pelo núcleo, percebam aqui, ó, ele está completamente livre no citoplasma, disperso no citoplasma. E as únicas organelas que eles vão apresentar são os ribossomos. A célula eucariótica é aquela que tem o núcleo aqui, ó, verdadeiro, né, isolado, aqui no centro, onde vai estar guardado no seu interior o material genético. E o nome eucariota significa núcleo verdadeiro. Eu significa verdadeiro. Cario ou carion significa núcleo. Então, ele tem um núcleo de verdade, com o material genético guardado dentro dele. E esse núcleo, ele está delimitado por uma membrana aqui, ó, rosinha mais clara, chamada de carioteca, certo? Então, são células com núcleo. Estão presentes em seres vivos como os protozoários, as algas, fungos, animais e os vegetais. E apresentam várias organelas, ó, várias estruturas aqui, ó, muitas delas, tá? Diferentemente da procariótica, que só vai apresentar o ribossomo, que são essas bolinhas aqui pequenas. A célula procariótica, como eu já falei, ela vai ocorrer em seres como bactérias e cianobactérias, que são seres muito simples, né? A principal característica é essa ausência desse núcleo individualizado. Então, o material genético está totalmente livre no citoplasma, né? Não tem organelas membranosas. A única organela que vai apresentar é o ribossomo, e o ribossomo não apresenta membrana, tá? São células extremamente simples, né? Como a gente pode observar, e possuem, ó,
Primeiro, esse prolongamento aqui chamado de flagelo, que serve para a célula bater o flagelo e se locomover, vai ter a membrana plasmática, que está marcado aqui nesse verde, né, com a tonalidade diferente, a membrana plasmática. E percebam, acima da membrana plasmática, eles têm uma outra estrutura, né, mais complexa, tá? Que está acima da membrana plasmática, que a gente chama isso de parede celular. Então, a parede celular está presente na célula procariótica, né, nas bactérias em especial. Aqui eu tenho o citoplasma, que é essa partezinha azul clara. Essas bolinhas menores no citoplasma são os ribossomos. E esse emaranhado aqui, ó, a gente chama de material genético, tá? Que ele está organizado na forma de um nucleóide, a gente chama, tá? Esse material genético de espécie a gente chama de nucleóide. O flagelo, como eu já falei, e acima da parede celular a gente tem esses pequenos pelos aqui, ó, que a gente chama de pile, que são estruturas mais curtas e numerosas que vão auxiliar na reprodução das bactérias. A parede celular, que é essa capa verde aqui acima, né? Acima da membrana plasmática, ela é formada de uma substância chamada de peptidoglicano. E, além desse DNA na forma de nucleóide, eles vão apresentar um pequeno DNA circular que a gente chama de plasmídio. Na célula eucariótica, presente em animais, vegetais, fungos, né, protozoários e algas, ocorre a presença de núcleo, como eu já falei para vocês. São células mais complexas, ou seja, mais ricas em estruturas, e que são 10 vezes maiores do que as células procarióticas. Internamente, elas são divididas por compartimentos, né? Que são as organelas, que a gente vê aqui, os retículos endoplasmáticos, complexo golgiense, mitocôndria, peroxissomo, lisossomo, tudo isso a gente vai estudar na próxima aula, a função de cada uma delas, tá? E o núcleo, ele é envolto, protegido por uma membrana chamada de carioteca, certo? Agora, tem uma diferença em relação à célula eucariótica de animal e de vegetal. Na célula eucariótica de vegetal, a gente vai ter a presença de organelas exclusivas, ou seja, que só ocorrem nas células vegetais, que são os cloroplastos, a parede celular do tipo celulósica, né, vai ser formada de celulose, os vacúolos e os plastos. Então, a célula eucariótica animal, para a gente observar, membrana plasmática aqui fora, certo? O citoplasma rico em organelas. Cada uma dessas estruturazinhas aqui é uma organela, que eu já disse que a gente vai aprender na próxima aula, certo? O núcleo, certo? Que a gente também vai aprender em detalhes na próxima aula. Quais são as partes do núcleo? Vejam que ela não tem cloroplasto, que é um tipo de organela, tá? Não tem parede celular, não tem plastos e não tem vacúolo, que é o que a gente vai encontrar nas células vegetais. Olha a diferença. Essa capa extra aqui, ó, que a gente está vendo, acima da membrana plasmática, é a parede celular da célula vegetal, que é formada de celulose. Ela também vai apresentar essas duas estruturas aqui, ó, que são iguais, tá? Mas que são verdinhas, que são os cloroplastos. Os cloroplastos são partes exclusivas da célula vegetal, da célula de planta, que vai ser usada para fazer a fotossíntese. A parede celular, que vai ser formada de celulose e que tem a função de proteger, é uma proteção extra para esse tipo de célula, deixa ela mais rígida, mais protegida. Os vacúolos, que são essas grandes bolsas aqui, ó, que a gente pode observar uma bolsa bem grande, que armazena água no seu interior, então auxilia no controle osmótico dessa célula. E os plastos, que são responsáveis, aqui nessa figura não dá para observar os plastos, tá? Mas são pequenas estruturas assim circulares, como os ribossomos que a gente está vendo aqui, certo? Que tem a função de armazenar algumas substâncias, como é o caso do amido. Tudo isso só ocorre em célula eucariótica vegetal, não existe na célula eucariótica dos animais. Nesse quadro, a gente consegue perceber bem as diferenças entre uma célula procariótica, que é uma célula bacteriana, e células eucarióticas do tipo animal e vegetal. O sinal positivo significa a presença, o sinal negativo, a ausência. Então,
centríolos, que são organelas responsáveis pela divisão celular, vai estar presente em células animais, mas ausente na vegetal e na bacteriana. Citoplasma está presente nas três. Membrana plasmática também está presente nas três. O núcleo está presente na animal e na vegetal, visto que são células eucarióticas, e na bacteriana não está presente. A parede celular não está presente na animal, como a gente viu, mas está presente na vegetal e na bacteriana. Na vegetal, ela é formada de celulose, na bacteriana, ela é formada de peptidoglicano, o que muda a substância que forma cada uma delas. Os plastos não estão presentes na animal nem na bacteriana, mas estão presentes nas vegetais. E aí se tem uma hipótese de como células eucarióticas surgiram, né? Acredita-se que a célula eucariota ou eucariótica tenha surgido a partir de uma célula procariota. Como é que isso se dá? Existem duas teorias, né? Duas hipóteses. Existe a hipótese autogênica e a hipótese endossimbiótica, que é a próxima que a gente vai ver. A hipótese autogênica diz o seguinte, que primeiro, na natureza, surgiram células procariontes, ou seja, células sem ter o núcleo individualizado, e a membrana plasmática dessas células, ao longo do tempo, sofreu um processo de evolução e elas foram se invaginando, né? Foram penetrando para o interior da célula e pedaços dessa membrana começaram a contornar o núcleo e formaram um núcleo individualizado. A partir do momento que existe esse núcleo individualizado, ocorreu a presença de núcleo. Então, ela passou de procariótica para eucariótica e pedaços dessa membrana também formaram outras organelas menores, que são organelas membranosas. Na hipótese endossimbiótica, o que é que se acredita? Primeiro tenha surgido células procarióticas, células sem núcleo, tá? E o que foi que aconteceu? Ao longo da evolução dela, aconteceu que bactérias, outras bactérias que tenham surgido, invadiram o interior dessas células, tá? Invadiram e passaram a morar no interior dessas células procarióticas e, juntamente com a invaginação da membrana, né, que a gente viu na hipótese autogênica, o que foi que aconteceu? Membranas que passaram a ser internas formaram um núcleo, individualizaram um núcleo, e bactérias que colonizaram e passaram a morar dentro dessas células, né, acabaram formando as células eucarióticas. E algumas dessas células tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Então, que é o que se estima que aconteceu com os cloroplastos. Tanto os cloroplastos como as mitocôndrias, que a gente está vendo aqui em laranjinha, são mitocôndrias. E os cloroplastos são verdes, são duas organelas membranosas. Elas apresentam duas membranas, apresentam DNA próprio, conseguem ter reações químicas para produzirem alimento ou energia. Então, acredita-se que no passado elas tenham sido bactérias que colonizaram essas células e formaram as células vegetais, eucarióticas vegetais, no caso dos cloroplastos, que colonizaram e conseguem fazer fotossíntese, enquanto as mitocôndrias colonizaram apenas as células eucarióticas animais. Tá? Essa é a teoria endossimbiótica. Bactérias invadiram essas células e passaram a viver no seu interior, né? Numa relação que a gente chama de uma relação de simbiose, onde há uma troca de benefício mútuo, tanto para a célula como para a bactéria que havia invadido. Aqui a gente tem um resumo, tá, do que a gente viu hoje. Então, a gente aprendeu sobre as células. A gente viu que as células obedecem à teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. As células são unidades morfofuncionais, ou seja, de estrutura e de função dos seres vivos. E as células só se originam a partir de outras. A exceção são os vírus, né, que são as celulares que a gente já viu. As células se dividem em três partes básicas, na membrana plasmática, no citoplasma e no núcleo, né, que é a parte do material genético,
Quando esse material genético está disperso no citoplasma, não tem um núcleo individualizado, a gente chama de célula procarionte, que é o caso das bactérias. E quando tem um núcleo verdadeiro, a gente chama de eucarionte, né? Que são os animais, vegetais, olha o núcleo aqui. Aqui o material genético está disperso. E que nesse citoplasma vão existir outras estruturas menores que são as organelas, que a gente tem como exemplo a mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, entre outras que a gente vai aprender a importância delas nas próximas aulas. E temos também a célula vegetal, né? Célula vegetal e animal são eucariontes, célula das bactérias são procariontes. Ok, pessoal? Desejo bons estudos para vocês.